Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos mais uma vez iniciando essa live nesse dia, tá bom? Dia 19 de julho de 2020, tá certo? Então a Maria tá aqui para participar, ela tá querendo falar, pois fale aí. Oi, gente, meu avô vai contar uma história. Da Bíblia, de novo. De novo? É uma história da Bíblia. Eu não vou contar. Então pronto, eu vou fazer um momento de oração. A Maria, Dessa vez eu que oro. depois a Maria vai orar e eu oro depois dela. Senhor, é todo de hoje. Abençoa Senhor, abençoa todas as pessoas que vão ouvir essa live. todas as pessoas que vão ver essa live. Abençoa as famílias, Abençoa as famílias, os casais, os casais, os filhos e as crianças. os filhos e as crianças. Te peço a tua bênção, Te peço a tua bênção. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, agora você vai lá. Se despede do pessoal. Então, Ore. Então, Deus, eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada senhor, senhora, moça, rapaz, criança, que tu possa estar abençoando os lares e as famílias nessa noite. Te peço em nome de Jesus. Amém. Pronto, vai lá. Tchau, gente. Amanhã me conta outra história. Só quando terminar, amanhã a gente vai ver vocês de volta. Bom, pois vai. Fica lá com a vovó, que ela tá sozinha. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Eu espero que de verdade estejam todos bem, tá bom? Boa noite a nossa irmã Fran Pequena, o Leandro, também a Gabriele. Aqui no Instagram, nossa irmã Selma Cardoso. Boa noite, irmã Selma. Graça e paz. Eu espero que esteja tudo bem aí em Itapipoca, no deserto, com todos os irmãos, irmãs e com toda a sua família especialmente, tá bom? Um abraço ao meu amigo Francisco Silvestre, né, que está conosco aqui. Também desejo meus votos, sabe, de saúde, paz para você e toda a sua família, meu amigo, tá bom? Eu também quero cumprimentar todos os irmãos, as pessoas que estão entrando aí, né, dá um amém, um joinha, tá certo? Para a gente saber que você está aí, tá bom? Para a gente é uma alegria, uma satisfação para todos vocês, né, que fazem parte, né, desse nosso ciclo de amizade. Compartilha com a gente todas as noites uma porção da palavra de Deus, tá bom? E hoje eu queria falar de um tema bem interessante, tá certo? Que entre os cristãos é um tema complexo, as pessoas usam isso quando têm seus inimigos para hostilizar uns aos outros. E eu queria falar sobre o inferno das relações e o inferno do porvir, fazer um paralelo entre os dois tipos de inferno e a gente vê qual é o que é mais prejudicial. Frequentemente, entre os cristãos, as pessoas são muito ocupadas, né, com o inferno do porvir, esse lugar escatológico, né, esse lugar separado para o diabo e os seus anjos, esse lugar que hoje, né, do ponto de vista das escrituras, ele se encontra inabitável. Ninguém está lá, na verdade. O diabo e os seus anjos estão todos por aqui fazendo as suas diabruras e incentivando aqueles que também, né, dão lugar a ele. De modo que esse inferno do porvir, ele não é tão prejudicial hoje à nossa vida do que o inferno das relações entre os seres humanos. E eu queria falar sobre isso. E o texto que a gente escolheu para experimentarmos nessa noite se encontra aqui em Romanos, no capítulo 14, né? Capítulo 14 de Romanos. A paz do Senhor, um abraço à nossa irmã Ingrid Rodrigues. E Romanos 14, uma celeuma que estava acontecendo entre os irmãos, entre aqueles que, sob influência do judaísmo, né, tinha muitas restrições em relação à sua dietética, né, a sua maneira de se alimentar. E aí havia aqueles que se alimentavam apenas de legumes, aqueles outros que se alimentavam de carne, e havia uma contenda sobre qual o modo mais santo de se fazer isso, a sua comida, a sua alimentação. Era uma espécie de lei dietética que eles estabeleceram
para através disso, né, desenvolver uma certa competição. E é com base nisso que Paulo percebe, né, que estava vendo isso um inferno nas relações entre os cristãos da igreja lá de Roma, por causa de coisas tão pequenas, né? No caso era por causa das alimentações. Sobre um come legumes, o outro já não come, o outro come carne, e o que não come carne fala do que come, e ficava aquela contenda, e isso gera, não é isso? Quando a gente não respeita o espaço do outro. Um abraço, irmão Alisson. A gente acaba produzindo, né, um inferno relacional, que nesse momento ele é muito mais prejudicial do que o inferno do porvir, que o inferno do porvir tem muitas vezes, ele é usado, né, por muitos cristãos, tá certo, apenas como uma carta na manga, né, para se colocar as pessoas que a gente odeia. De modo que a gente deveria se preocupar mais com esse inferno relacional, com o tipo, né, de inferno que a gente produz na vida dos seres humanos, do que estar preocupado com aquele inferno que a gente não sabe como vai ser, não sabe quem vai para lá, e não compete a nós, tá certo, dizer quem vai ou não para aquele lugar, tá bom? E eu queria ler esse texto aqui em Romanos, no capítulo 14, para a gente, né, para nossa degustação, para nossa meditação nessa noite. Então, Romanos 14, versículo 17, isso eu estou lendo mais lá na frente, depois de que Paulo está dando umas exortações sobre essa suposta lei dietética que os cristãos judaizantes estavam obrigando aos cristãos que vieram do paganismo a observar. Mais ou menos uma contenda parecida houve também na igreja da Galácia, né, em relação a certos sacrifícios e ritos da lei, que os cristãos que vieram do paganismo estavam sendo obrigados a cumprir, tipo a circuncisão, as festas de sábado e lua nova, e Paulo também não gostou dessa iniciativa. Mas Romanos capítulo 14, versículo 17, Paulo já está quase, entendeu, encerrando o assunto, dizendo: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa é uma boa, né, descrição do reino de Deus. Porque quem nisto serve a Cristo, né, serve a Cristo agradável, é a Deus, né, e aceito aos homens. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus, né? Ou seja, quem serve ao Senhor nessa perspectiva, servindo a Cristo, tá certo? Na justiça, na paz e na alegria relacional com a pessoa do Espírito Santo, está servindo a Deus e será aceito pelos homens. Sigamos, pois, que é o versículo, né, da nossa meditação, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida, daquilo que causa prazer ao seu ventre, a comida que eu vou usar como uma metáfora, daquilo que nos dá lucro, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos causa satisfação, né? Já que a comida, a degustação, o comensalismo é algo que gera prazer nas pessoas. E Paulo dá essa recomendação dizendo: não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo, né? Então, Paulo está dizendo que tudo é uma questão de consciência. Bom não é comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropeça, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Paulo diz, Romanos 14, 22. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele, né, que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Tá bom? Então, somente aí, o versículo para a nossa degustação é Romanos 14, versículo 19, quando Paulo dá a recomendação do tema que a gente está tratando. Um abraço, minha amada
pastora Raimundinha, nossa irmã Vânia Gomes, o versículo de Romanos 14, versículo 19, que diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a pacificação, para promover a união, unidade, e para a edificação de uns para com os outros, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, não é usufruto pessoal próprio, mas o reino de Deus é justiça e paz e alegria na nossa comunhão e relação com a pessoa bendita do Espírito Santo. Então esse é o versículo, né, e é o capítulo de Romanos 14 para a gente comentar um pouco, irmãos, sobre essa questão do inferno relacional, né, da dificuldade que a gente tem, né, de contemplar, de enxergar o Deus na vida do outro, de enxergar virtude, bondade, amor, graça. E eu encontro, né, na minha passagem, muitos cristãos que falam muito, né, do inferno, desse lugar que eles separam, né, para os seus desafetos. Eles separam para aqueles que eles julgam que são ímpios. E ele diz, fulano de tal está no inferno. E a gente fica pensando sobre isso, sobre com que autoridade, né, essas pessoas falam tais coisas. Um abraço à nossa irmã Samara. Com que autoridade as pessoas comentam isso, né? Também um abraço à nossa amada professora Eugênia. Então, o nosso tema de hoje é o inferno das relações e o porvir. Qual é a relação que a gente encontra entre esse espaço que habita você e o seu irmão? Porque a gente se preocupa e se ocupa muito, né? Isso é muito comum entre os cristãos, as pessoas, né, dizerem: você é cheio de pecado, logo você vai para o inferno. Olha, cuidado, não pratiques tal coisa, porque você vai para o inferno. A gente encontra muito. Às vezes eu fico pensando, professora Eugênia, pastora Raimundinha, irmã Vânia Gomes, todos os irmãos Alisson, Selma Cardoso, Fran Pequeno, Leandro, todo mundo, a Ingrid. Às vezes eu fico pensando que o inferno do porvir não deveria ser um tema entre os seres humanos, não deveria ser um tema entre os homens. Os cristãos especialmente não deveriam usar esse termo, essa palavra, esse lugar espiritual para designar para lá todos os seus desafetos, todas aquelas pessoas que eles não gostam. Frequentemente a gente faz isso. A gente deveria, né, se preocupar mesmo com esse espaço que é habitado entre você e o seu irmão, que é o espaço relacional. Quando a gente lê, né, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, são os 3 capítulos especiais onde Jesus tirou para discorrer como deveria ser a vida relacional dos cristãos sobre a terra, porque o Sermão da Montanha é o sermão relacional, é o sermão da vida. Lá você vai encontrar muitas expressões, iniciando logo ali sobre as bem-aventuranças. Jesus está dando muitas recomendações sobre o inferno relacional que a gente pode construir se a gente não amando, né, os nossos irmãos, a gente insistir, irmãos, de uma maneira deliberada e louca, a agir, a revelia em relação ao amor de Deus no nosso coração. Um abraço, nosso irmão Nanato. Quando a gente lê aqui Mateus capítulo 5, versículo 3, ele diz: bem-aventurados são aqueles que se reconhecem com uma pobreza espiritual absurda da qual dependem de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa questão, né, da pobreza do espírito, que muitos pensam que é outra coisa, que é a pessoa, né, que se reserva a viver uma vida de miséria, essas pessoas dizem, né, esse é o pobre de espírito. Não é isso não, irmão. É aquele que reconhece que sem Deus o seu espírito nasceu morto e que, portanto, não tem nenhuma força para fazer nada de bom, de positivo. Jesus diz: olha, você que se reconhece
com essa fraqueza espiritual, sabendo que somente Deus, o Pai das luzes, pode te iluminar, o Senhor disse, para você é o reino dos céus. Bem-aventurado a sensibilidade daqueles que choram, porque eles serão consolados. Aí começa a questão relacional a partir do versículo 5. E bem-aventurados os mansos, porque no seu contato, no seu atravessamento relacional, sabe, na sua convivência com a alteridade, ele vai conseguir herdar a terra, no sentido de dizer que o manso, ele consegue edificar a sua casa em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que ele chegar, vai chegar o reino dos céus, na forma, de justiça, amor, paz, alegria no Espírito Santo. Bem-aventurado aqueles que também têm fome e sede de justiça, é outra forma relacional, que luta por causa, sabe, do outro, do necessitado, do aflito, que luta não pelo justicismo. O justicismo é aqueles que entram no engajamento só por causa das suas questões. E quando ele usa o nome de alguém é porque ele está querendo algum benefício. Não é essa justiça que a gente chama de justicismo, mas os que têm fome e sede de justiça, porque, sabe, luta pela causa do outro, principalmente do desvalido. Esse vai ser farto. Bem-aventurado aquele que na relação com o outro usa de misericórdia, porque eles também alcançarão misericórdia. Esse também é um sermão relacional. E bem-aventurado aqueles que têm pureza de coração, porque eles têm sensibilidade de ver a Deus em todos os lugares, aqui e no porvir. O versículo 8 de Mateus 5. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus aqui, nesse tempo presente, e por causa disto que eles enxergam Deus nesse atravessamento com o outro, que no espaço que habita entre ele e o outro existe Deus, portanto existe céu, não inferno, esse vai ver a Deus no porvir. E bem-aventurado aqueles que, sabe, tomam uma posição pela pacificação, porque esses aí serão chamados filhos de Deus, porque nesse espaço que habita eu e você, os pacificadores conseguem mostrar o céu e Deus na vida. Eles são chamados filhos de Deus. E aí ele segue, no versículo 9, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa do Senhor, mas não levam em consideração a ofensa, sabe, o maltrato, mas sofre o dano por causa do Senhor, e aí não responde ao perverso com perversidade, ao maligno com malignidade, mas responde com graça, com amor. Esse daí, o texto diz, deles é o reino dos céus. Aqui, porque ele vai prevalecer, o bem sempre vence o mal, e deles é o reino dos céus no porvir. E bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Aí ele diz, regozijai-vos e alegrai-vos, porque perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. E nós não somos melhores do que o profeta, nenhum deles. Então a gente é capaz de suportar isso. Então o tema que a gente está tratando hoje, irmãos, é o inferno relacional e o porvir. Sobre qual deles a gente deve se preocupar agora, nessa geração que a gente está experimentando. A gente de fato tem que estar preocupado com o inferno do porvir? Não, irmãos. Eu quero esse céu na minha vida, não tenho nenhum interesse no inferno do porvir. O único inferno que me preocupa é esse que é construído na minha relação com o outro, da qual muitas vezes eu estou fazendo o inferno da vida do outro e estou crendo que o inferno do porvir está reservado para ele, sendo que eu mesmo já construí esse inferno na vida dele e acho que por isso, só porque eu sou um cristão, recebi um salvo-conduto
para fazer da vida do meu próximo, do parente, do amigo, sabe, da família, o inferno, e eu achar que eu estou livre do porvir só porque eu recebi, né, um habeas corpus do céu para fazer o que quiser com o outro. Não, irmão, não é assim. Na verdade, irmã Samara, é forte essa palavra. Mas Paulo, né, quando está exortando aqueles irmãos que viviam numa contenda absurda por causa de comida, de bebida, eles viviam nessa crítica lá na igreja de Romanos, e às vezes a gente fica intrigado com as pessoas porque pensam diferente. A gente não precisa compartilhar com tudo, mas essas pessoas elas têm liberdade, irmãos, para pensar do jeito que elas quiserem pensar, tá certo? E a gente, sabe, não pode tentar suprimir a causa do outro. Tem muita gente, né, que não sabe lidar com o contradito, não sabe lidar com a oposição, com a negação. Tem que estar todo o tempo debaixo, sabe, de tudo bem ajustado. Isso tem que ser sempre sim para ele. Tem gente, sabe, irmãos, que você tem que dizer sempre que ele está bem, que ele está bonito, que ele nunca erra, que ele é infalível. Na hora que você diz que você está errado, não é assim. Você está equivocado, a pessoa, entendeu? Como diz, desce o pau da barraca e pronto, vai para as estribeiras e constrói um inferno relacional e acha que está tudo bem, porque ele serve ao Senhor, Adonai, Elohim, Elion. Ele faz evocações ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E diz, não, o Deus do antigo pacto disse que era para eu, sabe, destruir os inimigos. Não é assim, irmãos. Você não está no antigo pacto, você não está na lei, onde as pessoas em nome de Deus usavam das coisas mais absurdas para matar, para trucidar, porque segundo elas recebiam salvo-conduto. E aí elas usam esses argumentos para agora, na graça, também tentar fazer a mesma coisa. Nós não estamos debaixo da lei de Italião, irmãos. De modo que para Jesus tanto faz se você, sabe, mata ou tem intenção de matar, você pecou do mesmo jeito. Porque é tão grave e tão sério que Jesus disse só pelo fato de você dessignificar a vida de alguém, chamando a pessoa, sabe, de louco, de tolo, de raca, coisa nenhuma. Jesus disse que só por causa disto você já é réu do fogo do inferno. E Jesus está dizendo, não sou eu, não gosto desse tema do inferno do porvir. Mas ele diz que é aquele que na relação com o outro desconstrói, arranca dele, sabe, a sua autoestima, a sua autoimagem, a sua vontade de viver e reserva para a pessoa, entendeu, uma vida de melancolia, de opressão e depressão por uma palavra maligna e maléfica. Jesus disse que essa pessoa construiu um inferno relacional com o outro. E para eles, irmãos, esses que se preocupam com o inferno do porvir, não tem nenhuma preocupação em fazer da vida dos outros um inferno existencial. Um abraço, nosso irmão aqui do Instagram, Eu Digital. De modo, irmãos, que Paulo dá essa recomendação quando ele, conversando com os irmãos, escrevendo essa carta lá para a igreja de Roma, disse, gente, para com isso. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem tradição, nem costume. Porque o reino de Deus, sabe, não é da Assembleia de Deus, não é da igreja presbiteriana, batista. O reino de Deus, sabe, a vontade de Deus seja sendo cumprida aqui nessa terra. E a vontade de Deus sendo cumprida nessa terra tem amor, tem perdão. Lembra que a gente falou sobre, sabe, incorporar da fisiologia ao perdão. A gente só experimenta o perdão de Deus quando a gente perdoa, irmão. Deus nos alcança pelo seu perdão. Mas tem muita gente, irmão, sabe, que ainda continua com as chaves da libertação do perdão, porque conquanto ele preso estava, foi perdoado e recebeu a chave para sair
de dentro desse lugar de aprisionamento pela falta de perdão, que está todo o tempo ali sendo, sabe, irmãos, gotejado por mágoa, ódio e ressentimento, essa pessoa não tem a coragem de se libertar desse lugar de aprisionamento, né, de mágoa, de rancor, e fica fazendo da vida do outro um inferno, irmãos. E Paulo diz, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, não é querela particular, sabe, não é contendas religiosas, briga religiosa, tradições, usos e costumes. O reino de Deus é justiça. Romanos 14:17. O reino de Deus é justiça, é paz, irmãos, e muita alegria no Espírito Santo. Lembra que a gente falou ainda essa semana sobre a obra do Espírito Santo? Sobre tem coisas que só o Espírito Santo faz em nós? Tá lá, você olha lá esse vídeo, tá aí, eu não postei ainda no YouTube, mas tem aí no Facebook. Tem coisas que só o Espírito Santo faz em nós. E uma delas é a promoção da justiça. Nosso senso de justiça, sabe? O senso de justiça é você saber quem você é. Que você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser humano. E o humano não é sinônimo de perfeição. O humano, sabe, do ponto de vista das Escrituras, é ser uma pessoa, sabe, legal, gentil, que acolhe, que reconhece, que se importa. Irmão, porque não existe espiritualidade sem humanidade autêntica. Você pode ser o que você for, subir montanha, entendeu? Descer, fazer o que você quiser no sentido religioso, passar as noites e noites nas vigílias. Se você não tem humanidade, desculpe, irmão, você não entendeu nada. Você é só mais um fariseu da igreja de Roma que diz que está preocupado com comida e bebida e mandando para o inferno quem não faz como você faz. Porque aqueles que comiam legumes, né, que eram os judaizantes, os judeus cheios de lei, isso, cheio de fundamentalismo religioso, os cristãos judeus cheios de fundamentalismo religioso lá em Roma, condenava os coitados recém-chegados do paganismo, mas também irmãos em Cristo, porque eles ainda comiam carne. E Paulo disse, para com isso, gente, com essa briga de ratazanas do inferno, se livrem desse besterol. Porque o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria na pessoa bendita do Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável, é a Deus, é agradável a Deus e é também aceito pelos homens. Versículo 19, ele diz, olha, então sigamos, pois, as coisas que servem para a produção de paz e para a edificação de uns para com os outros, que é a recomendação, né, da nossa palavra de hoje, para a produção de um caminho relacional no nosso encontro com o outro. E os irmãos sabem que as grandes mazelas sociais, elas só acontecem por causa da alteridade, porque a gente não sabe lidar com o outro, porque a gente não sabe lidar com o diferente, com esse bicho esquisito chamado outro. E isso acontece em todas as instâncias da nossa vida, inclusive entre os cristãos, irmãos. De modo que eles, sabem, não têm a mínima ideia de saber que os céus e o inferno habitam esse espaço entre você e o teu desafeto, entre você e aquele que é objeto do teu ódio, entre você e aquela pessoa que você diz, sabe, aquelas coisas antigas que os antigos diziam. Muita gente ainda conserva essa tradição de dizer, eu não fui com a cara desse fulano, de cara eu já o odiei. E as pessoas naturalmente vivem nessa constante situação de maldade liberada, de ódio liberado contra as pessoas sem as quais ela nunca deu nem a oportunidade de conhecer, só diz, não fui com a tua cara, nunca fui. E a gente vai construindo, irmão, esses fossos, essas pontes, sabe, quebradas, essas muralhas,
entre a gente e o outro. E a gente vai edificando castelos, sabe, irmãos, de inferno que nos separa dos seres humanos. E a gente ainda acha, né, que está tudo bem, que está tudo certo. E Paulo diz, sigamos, Romanos 14, 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a promoção da paz e para a edificação de uns para com os outros, irmãos. E eu acho esse texto interessante, que é o versículo 20, ele fala para todos nós, né? Não destruas por causa de querelas, de coisas de só menos importância. Não destruas por causa de comida, gente. A obra da cruz na vida do outro. Porque tem muita gente que está aqui me assistindo que foi destruído, né? Que o seu interior foi completamente devastado por palavras malignas, né? Por hostilidades, né? Por palavras que, entendeu, te escravizaram, né? Que geraram em ti impedimentos psíquicos. Tem muita gente, irmão, sofrendo, entendeu? Porque ouviram palavras terríveis, às vezes até da família, né? Tem pais que, sem o saberem, né, na ignorância, amaldiçoaram seus filhos com palavras tão fortes que ainda hoje as pessoas se encontram, sabe, completamente paralisadas, irmãos, na vida, não conseguem evoluir, não conseguem seguir adiante, porque receberam palavras terríveis dos seus pais. Boa noite, a nossa amada irmã Margarida Pereira. Sim, professor Eugênio. O professor Eugênio está dizendo que se identifica com isso, né? Que sofre com isso, com essas palavras. E com certeza, irmãos, esse tipo de palavra, né, dói bastante, tá certo? Dói muito, irmãos. Porque são feridas que são abertas, irmão, no nosso interior, sabe, na nossa alma, que não são detectadas. Você sente aquela dor, aquela agonia, às vezes elas psicossomatizam, chega até o teu corpo, dá taquicardia, sudorese, você sente náuseas, coisas terríveis, procura um médico, aí o médico, né, coloca você na máquina, a máquina te avalia e diz, você não tem nada, porque nenhuma máquina, por mais que a medicina seja tão avançada e a ciência como está, né, pastora Raimundinha, nenhuma máquina vai conseguir detectar uma dor da alma. Essa dor, entendeu? Não existe precisão da ciência médica, com todo respeito, né, aos médicos, especialmente na pandemia, é isso, mas não existe nenhuma máquina. O médico diz, vá para casa, você não tem nada, mas a pessoa está sentindo essa dor que se psicossomatiza o tempo todo, por causa que alguém produziu um inferno na relação com ela. Então, quando você escuta, né, palavras que machucam durante anos, elas entram de um jeito que só Jesus para tirar. A gente está ouvindo aqui ao vivo, né, o testemunho, né, da professora Eugênia, dizendo que a incidência, né, dessa palavra maligna, perversa, todo dia você ouvindo aquilo ali, irmãos, entendeu? Elas entram e ficam imprimidas na tua alma. E a pessoa, né, que faz não tem a mínima ideia. Porque diz o adágio antigo, né, que quem bate esquece, mas quem apanha jamais, né, irmãos? Mas essas coisas que acontecem com a gente estão lá estabelecidas nesse momento, já que, né, como a amada professora Eugênia disse, que só Jesus, né, para curar, para sarar, pelo menos a gente pode, né, tomar isso aí como um exemplo, né, professora, para não fazer isso com ninguém, para não repetir a perversidade que foi lançada sobre nós e que isso nos machuca. Pelo menos, irmãos, eu tomei essa decisão. Ouvi muitas palavras negativas, muitas coisas para me desconstruir. E cada uma delas que eu ouvi, muitas vezes eu recebia, porque estava mesmo destruído, estava para baixo.
E às vezes eu incorporava aquilo como se fosse verdade, né? Mas aí eu pensava, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Tomei essa decisão, viu, professora Eugênia, nossa irmã Samara. Eu tomei essa decisão. Essa perversidade que fizeram comigo, eu não vou fazer com ninguém. Eu não vou repetir, não quero que ninguém sinta essa dor desse inferno que alguém lançou no meu coração. A gente vive uma época, pastor Raimundinho, que as pessoas são tão perversas que elas não ligam a mínima, sabe, com as palavras torpes que lançam sobre as demais pessoas. E quando Paulo fala, não lance palavra torpe sobre os outros, a gente fica pensando, né, que é palavra do grego porneia, mas não é essa palavra que Paulo se refere. É palavra que vem com um poder de torpedo, sabe, de desconstruir o ser do outro. Eu estou falando do inferno relacional e do porvir. Porque enquanto as pessoas que ficam construindo esse inferno na relação com o outro, elas fazem isso porque acham que essas pessoas que elas estão maltratando são pessoas que vão para o inferno, elas, sabe, não têm a mínima ideia de que quem faz isso, irmãos, quem faz isso, segundo Jesus falando em Mateus capítulo 5, não tem muitas garantias de vida eterna, irmãos. Quando a gente, né, por opção própria, né, de maneira deliberada, a gente escolhe, irmão, sabe, ser perverso com o outro. A gente escolhe desconstruir, irmão, o ser do outro. Quando numa atitude, né, que tem gente que é assim, irmãos, que faz isso, sabe, de maneira deliberada. Não liga, não está nem um pouco preocupado. E achar, não, mas eu sou bacana, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Jesus diz aqui em Mateus capítulo 5, irmãos, sobre a questão da morte existencial do outro. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, né? Mateus capítulo 5, 21. Jesus só fala isso para dizer que a morte existencial que você impetra sobre o outro com perversidade, requinte de perversidade em relação à sua fala, que você sabe que vai maltratar, que vai derrubar e você mesmo assim faz deliberado. Jesus diz, Mateus 5, 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, né? Jesus dizendo, beleza, mas qualquer que matar será réu do juízo, na lei de Italião, matou, vai morrer. Aí Jesus diz, versículo 22 de Mateus 5, eu, Jesus, porém vos digo, que qualquer que sem motivo algum, ou com motivo também, tanto faz, se encolerizar, se enraivecer, cultuar no seu coração ódio contra o seu irmão, contra o seu semelhante, será réu de juízo, se fizer isso. E qualquer que disser ao seu irmão, você é raca, louco, coisa nenhuma, você para mim não representa nada, você é lixo. Aí Jesus diz, para você que daí significa outro, você será réu aqui, do juízo da igreja, do sinédrio. E qualquer que disser do outro, você, sabe, é uma pessoa que para mim não significa nada, você é louco. Essa palavra louco aqui, porque foi a melhor tradução da correspondência da língua portuguesa, mas é no sentido de você dizer que a pessoa não significa nada, que o ser dela, a personalidade dela, os ideais dela, tudo que ela tem, está na categoria de um lunático, de um louco. Jesus diz que aquele que diz ao seu irmão, você é louco, será réu do fogo do inferno. Ou seja, é uma expressão que não dá para ser traduzida numa palavra, entendeu? Mas é traduzida numa frase. Aquele que com intenção maligna, perversa, ímpia, desconstrói o ser do outro ao ponto é o estado que essa pessoa caminha nessa terra cheia de mágoas, cheia de impedimentos, cheia de frustração. Quem faz isso
É Jesus que fala, será réu do fogo do inferno. Tem pessoas assim mesmo, né, que deixa o eu falar mais alto e acaba machucando. Aqui Jesus está falando de assassinato, irmã Samara, assassinato existencial. Você está sendo generosa dizendo que acaba machucando, mas tem gente que mata o outro, irmãos. Olha, irmãos, eu acompanho pessoas, eu não sou um pastor administrador, construtor de igreja, eu sou um pastor só apacentador. E eu escuto pessoas, sabe, com feridas tão graves na sua vida, que ouviram, entendeu, umas das outras, coisas tão malignas, que elas se encontram até prostradas, irmãos. Tem pessoas, sabe, com crises absurdas de histerias. A histeria, irmão, sabe, é uma doença psíquica que ela, sabe, se somatiza no corpo. E tem gente que tem impedimentos, irmão, que tem ataques histéricos, que tem histerias prolongadas. Tem gente que não consegue andar porque ouviram palavras perversas. Tem gente que não consegue sair de casa por causa de palavras que impediram a pessoa. Tem gente que não consegue se relacionar com alguém, de falar com uma pessoa, que não consegue ficar no emprego, porque não consegue lidar com outros seres humanos, porque a sua vida foi o tempo todo ouvindo palavras de deméritos, de humilhação, e dizendo que ela nunca ia conseguir, que era ela, entendeu? Que essa pessoa era uma louca, uma coisa nenhuma, nada. E a pessoa vai incorporando aquilo, irmãos. E às vezes a gente não sabe, a gente olha, essa pessoa está se auto-vitimizando. Não é assim, irmãos. A gente não sabe o que acontece no coração do outro. A gente não sabe os catastrofismos que alguém lançou no coração do outro. Só sabe quem sofre isso. Só sabe quem sofre, irmãos. Paulo estava assim profundamente indignado com aqueles irmãos que ficavam hostilizando. Sabe, que aqui eram os cristãos fariseus que tinham aqui na igreja de Roma, que ficavam maltratando, hostilizando os cristãos, aqueles que vieram, sabe, das religiões pagãs e se converteram ao cristianismo. Eles eram maltratados pelos cristãos que se consideravam cristãos de primeira classe, de pedigree, só porque vieram do judaísmo, irmão. Sabe, aquela pessoa que tem aquela crise narcisista, de se achar o belo, superior, inteligente, e que por causa disso ele maltrata, ele humilha, ele atravessa o outro. Irmãos, e ele se acha o são, todo mundo para ele é fraco, é derrotado, sem saber que ele é que é o doente. Porque quem usa das prerrogativas, né, aí eu estou falando aqui também de assédio moral, quem usa do poder, da autoridade, da superioridade, para maltratar o outro, é porque é um fraco, irmãos. É um fraco. Porque é forte aquele que perdoa, aquele que se relaciona com o outro em amor, em humildade. Essa é a força no Evangelho. Não é a força da arrogância, da superioridade, de uma vida completamente dominada, de um ego absoluto. O ego absoluto, aquela pessoa que faz tudo para o seu bel prazer, inclusive maltratar o outro. Então Jesus, sabe, dá essa recomendação e leva, sabe, a questão do assassinato a uma outra dimensão, irmãos. Enquanto eles estavam preocupados em dizer, nós somos santos porque a gente nunca matou ninguém fisicamente. Mas Jesus, vocês estão enganados. Eu quero dizer para vocês que vocês aí, que desconstrói a vida do outro, sabe, que arranca a autoestima da pessoa e lança ela, sabe, no mais profundo abismo, e a pessoa não tem mais vontade de viver. Jesus está dizendo, quem faz isso, sabe, é réu do fogo do inferno. Por isso que o nosso tema é esse, irmão. É o inferno relacional, o inferno das relações e o porvir. Tem gente que nesse encontro com o outro é só inferno, 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 inferno. Quem chega perto dele, entendeu? Só recebe as diabruras relacionais que ele tem. Sabe aquela pessoa ruim? Que o pessoal do coach, né, chama eles de
pessoas tóxicas, né? Irmão, é verdade. Entendeu? Tem gente que é assim, que tem, sabe? Uma toxina do inferno, irmão. Sabe, que não só, entendeu, das questões da falta de empatia, entendeu, mas com a perversidade que ele tem. Ele só não mata ninguém fisicamente, mas ele tem na sua língua um veneno letal, sabe, uma elucubração tão poderosa de uma serpente do deserto, sabe, que quando ele lança, irmão, a vida da pessoa fica completamente, sabe, inóspita. A alma da pessoa fica que nem um deserto do Saara, completamente, irmão, desabitada de alegria, de força. Eu encontro, irmão, pessoas assim, que o seu interior é uma verdadeira catástrofe de destruição, sabe, de coisas que ouviram a sua vida inteira, sabe? Mas como não é coisas que a própria justiça consegue nominar, porque são questões de natureza subjetiva espiritual, quem pode tratar senão Jesus, conforme a nossa professora Eugênia está dizendo? Só Jesus, irmãos, para nos curar, né, dessas doenças psicoespirituais. Por que são espirituais? Psíquico porque, sabe, alguém, o outro, entendeu? Ajuda a constituição do nosso sujeito psíquico. Mas essa constituição, porque o nosso sujeito psíquico, ele é construído a partir do contato com o outro, para o bem ou para o mal. É como uma coxa de retalhos, irmão. Mas tem gente, sabe, que a sua parcela de contribuição no nosso sujeito psíquico é só de coisa ruim, entendeu? De coisas negativas, humilhantes, vexatórias, que ao invés de te motivar, te paralisa, irmão. E muita gente paralisada, esposas paralisadas, filhos paralisados, fiéis paralisados, empregados que são paralisados, que ficam o tempo todo sofrendo esse assédio, sabe, psíquico-moral, né? Porque a pessoa vai lá e lança aquela palavra. A justiça não tem como, né, tratar disto. As ciências médicas também não podem tratar, porque esse tipo de dor não se resolve com analgésico, nem com antidepressivo, porque nenhum medicamento passa a dor da alma. Desliga fisiologicamente o teu cérebro, mas a dor está lá. Na hora que, sabe, passar o efeito dos psicotrópicos, na hora que passar o efeito, a dor reaparece, porque ela sempre esteve lá. Apenas os psicotrópicos colocam você, entendeu, no estado de letargia, mas a dor continua. A dor continua. Porque só Jesus, irmãos, sabe, para construir de novo o céu que a gente precisa para caminhar nessa vida, irmão. Entendeu? Porque tem gente dizendo, eu tô levando, apresentando as pessoas para o céu. Mas o contato dela é altamente tóxico com as pessoas. Elas até têm a cara de pau de dizer, Jesus te ama. E a pessoa sofrida olha para ela, e você me ama? Porque é muito fácil, né, a gente mandar a conta para Jesus. Não é, pastora? Pastora Raimundinha. É muito fácil dizer, Jesus te ama. Mandando a conta para ele, mas aí... E a gente? Então, irmãos, o nosso tema é esse, é o inferno relacional e o porvir. Como é que a gente trata essas duas dimensões do existir? Eu quero dizer, irmãos, que tem gente que pensa que vai para o céu fazendo, irmãos, da vida do outro inferno direto, irmão. Direto. Eles acham que tem um salvo-conduto do céu para fazer inferno na vida dos outros. Cuidado, irmão. Cuidado. Claro que eu estou aqui, eu não estou aqui apontando ninguém. Estou dizendo que a gente encontra pessoas assim. Mas a gente precisa saber disto. Primeiro, para a gente tentar ajudar essas pessoas. E segundo, para a gente não ser que nem essas pessoas. Porque enquanto eles estavam preocupados em se achar, né, livres da condenação, porque não matavam alguém fisicamente,
Jesus disse: vocês estão completamente enganados sobre isto. Vocês que matam a vontade de viver do outro, vocês que tiram, sabe, a vontade do outro de seguir adiante, vocês são tão assassinos que nem aqueles, sabe, que saem para executar a vida do outro, para tirar a vida. Jesus disse que é a mesma coisa, irmão. É tanto que Jesus trata, né, tanto do adultério literal, físico, como o adultério subjetivo, na mesma linha, né? Quando ele diz, foi dito aos antigos, quem adulterar, é isso? Não adulteres, né? Ele diz. Aí Jesus disse, eu digo para vocês o seguinte, que qualquer um que olhar, né, para a mulher do outro, em seu coração desejar, já cometeu adultério. Jesus está sempre trazendo, né, as questões que para ele só eram questões práticas, né, e morais, completamente da moralidade. Ele diz, olha, eu estou dizendo para vocês que não basta se deitar com a mulher do próximo, mas é tão igualmente pecador aquele que no seu coração imagina-se num bordel com ela. A mesma coisa. Jesus usa essa mesma analogia em relação ao cometer assassinato na fisicalidade e aquele que tira do outro a vontade de viver, porque faz o inferno existencial na relação com o outro. Jesus diz, é a mesma coisa, filho. Tá certo, irmãos? Então vamos pensar nisso. Vou repetir. Eu acho que o inferno não deveria ser um assunto entre os homens, um assunto entre os cristãos, um assunto entre os seres humanos. Porque a maior parte das pessoas que eu encontro, elas estão sofrendo de outros infernos. E eu prefiro tratar desse inferno, sabe, existencial, que muitos cristãos têm construído na vida dos outros. Eu prefiro livrar as pessoas desses infernos existenciais do que estar preocupado, irmãos, com o inferno do porvir. A gente só precisa saber que o inferno está vazio e que o diabo e os demônios estão aqui. E que tem muita gente, irmãos, que a exemplo do diabo e dos demônios, praticam muitas diabruras, fazendo coisas terríveis contra os outros. Até porque o inferno, na verdade, né, é a ausência de Deus, sim. A desumanidade, né, sabe, a falta de sensibilidade é a ausência de Deus, sim, professora Raimundinha. Então, nessa existência, a ausência de Deus se constitui, sim, no inferno. A professora Eugênia está comentando aqui. O inferno é a ausência de Deus. Nessa vida, é sim. E quem vive nessa ausência de Deus, porque eu sempre uso esse paralelo, que espiritualidade ela só é validada pela verdadeira humanidade. Pessoas espirituais que têm Deus de verdade, né, que estão habitadas por Deus, são pessoas humanas, que tratam os outros como seres humanos de verdade. Mas gente que diz que é espiritual, mas que vive completamente na prática e nas atitudes ausente de Deus, porque não ama, porque não dá para a gente amar a Deus sem amar o outro, viu, irmão? João já fala sobre isso. Aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse daí é um mentiroso. Então o nosso amor a Deus é que a gente impetra sobre o outro, como também o nosso ódio a Deus. Então quem odeia, sabe, quem pratica coisas perversas, que constrói inferno na relação com o outro, odeia a Deus, não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus, irmão, sabe, ama aqueles que Deus ama. E eu sei, para encerrar, que tem pessoas que é difícil da gente amar, né? Mas eu dou essa recomendação para você. Sabe aquele desafeto? Aquela pessoa que você diz, pastor, é porque uma vez eu estava falando isso, professor Eugênio, isso numa igreja, e a pessoa falou para mim em particular, pastor, você disse que a gente tem que amar todo mundo, que você não conhece a minha sogra. Ele não entendeu nada, irmão. O desafio é exatamente isso, é a gente amar exatamente as pessoas mais difíceis a gente amar. Porque Deus ama. O ensaio é esse. Pense no seu desafeto, naquelas pessoas que você diz, é difícil amar essa daí. Aí você vai perguntar para si,
Faça essa pergunta de si para consigo. Mas Deus ama? Ama, então pronto. Entendeu? A nossa régua do amor é Deus, tá bom? Ele é o nosso aferidor. Se Deus consegue amar o mais terrível pecador, da qual a gente faz parte dele, então é possível você amar o teu desafeto. É possível você não fazer a mesma perversidade que fizeram com você. Nós não precisamos, irmãos, ser repetidores dos infernos que as pessoas fizeram na nossa vida. A gente tem que encerrar com isso, acabar com esse negócio. Fizeram inferno na minha vida o tempo todo, mas eu não vou dar continuidade a isto. Entendeu? Os maltratados, os aflitos, os humilhados têm uma tendência à repetição. Não faça isso, irmão. Nós somos chamados para a luz. Isso. Deus nos amou primeiro. Tá certo? Então a gente também tem que amar. Tá bom? Então eu agradeço muito a presença de vocês. Estamos encerrando aqui. Tá bom? E eu quero só relembrar. Domingo que vem, irmãos, dia 26, principalmente ao pessoal da Igreja Presbiteriana Aliança. Domingo que vem, dia 26, nós vamos ter o nosso batismo nas águas, né? Alguns irmãos já vão participar, tá certo? A partir das 9 horas. Só lembrando, na semana nós estaremos aqui. Eu vou estar trazendo mais uma lição sobre o batismo, entendeu? Talvez na segunda ou na terça, para fazer o fechamento. A gente já deu 2 lições, né? Sobre o batismo, está até lá na nossa, né? No YouTube, também no Facebook, as 2 lições. Vamos dar mais uma outra lição sobre o batismo que vai acontecer no domingo, tá bom? Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Vamos encerrar, fazer esse momento de oração. Não se esqueça, irmãos, tá bom? Todos os dias nós temos a oração da madrugada. Eu sempre fico orando por cada um de vocês, cada pessoinha gentil que entra no Instagram e no YouTube, no Facebook, a gente está sempre orando. Se tiver algum pedido especial, você deixa aí nos comentários que a gente anota e leva para a oração da madrugada. Tá bom? Um abraço a todos, agradeço a todos, irmão Nanado, um abraço na Noela Monteiro e todo mundo da família, tá certo? Fran Pequena, professora Eugênia, a Samara, pastora Raimundinha, o Leandro, a Ingrid, todos os irmãos que eu não estou mais visualizando agora, que já saiu aqui do meu ponto de contato, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês. Vamos fazer uma oração. Deus, muito obrigado pela presença dos teus filhos, das tuas filhas. Suplico uma bênção especial sobre cada senhor, senhora, moça, rapaz e criança, sobre as famílias, sobre os casais, sobre os pais e os filhos. Te peço não só que os anjos acampem ao redor das suas casas, mas que o teu Espírito Santo seja o guardião de cada pessoinha amada e gentil. Te peço por eles em nome de Jesus, amém e amém. Então, sim, vamos estar orando, viu, professora Eugênia? Amém, vamos estar orando sobre isso. Na verdade, a gente já está orando por você, viu? Sim, irmã Samara, nós já estamos orando, viu, pela Juliana, tá certo? Estamos orando por ela. A Margarida, né, pelo seu filho Gabriel, sim, até a irmã Vânia tinha falado, viu? Vamos estar orando também pelo Gabriel, pela Juliana, pela professora Eugênia e por todos vocês que a gente também vai estar orando, tá bom? Mas algumas pessoas especialmente, está orando também pela a vozinha, né? A avó da nossa irmã Ingrid, viu? Ingrid Rodrigues. Estivemos orando por ela ali na igreja, mas a irmã Ingrid, entendeu? Ainda, né? Logo após a live, fazer um momento de oração, vamos estar orando pela sua avó, que vai passar por uma cirurgia, e na madrugada também, viu, irmã? Orando pela avó da irmã Ingrid. Então, irmãos, tenha uma semana abençoada, poderosa, na presença de Deus, uma boa noite de sono reparador para todos vocês, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.